Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boas-vindas também para os presentes, para as pessoas que estão presentes nos polos, nos municípios. Nesse momento, pedimos também a gentileza que mantenha os aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, por meio do Departamento de Educação Básica e do Departamento de Gestão do Interior, promove a apresentação da Lei nº 892, que trata do enquadramento de professores da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica, e do Decreto 21.960-E, de 27 de outubro de 2016, que regulamenta a referida lei. O decreto estipula parâmetros para o enquadramento dos professores, considerando que é dever do Estado garantir a qualidade do ensino na rede pública estadual. Convidamos para compor a mesa deste evento a excelentíssima secretária adjunta de Estado da Educação e Desporto, professora Ana Maria Gaspar Feste, representando o excelentíssimo secretário de Estado da Educação e Desporto, o professor Emanuel Alves de Moura. Vossa Senhoria, a professora Maria Lucimar de Sales Gomes, diretora do Departamento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação e membro da Comissão de Enquadramento. E Vossa Senhoria, o professor Adejalmo Moreira Abade, diretor do Departamento de Gestão do Interior da Secretaria Estadual de Educação e Desporto. Convidamos para fazer uso da palavra a excelentíssima secretária adjunta de Estado da Educação e Desporto, a professora Ana Maria Gaspar Feste. Alô, boa tarde. É com grande satisfação que estamos aqui, em nome de nosso secretário, Emanuel, para fazermos a abertura desse grande evento, onde nós vamos fazer um contato com todos os municípios, com professores, gestores, coordenadores pedagógicos, administradores, dos municípios de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, e Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís do Anauá e o Iramutã. Então, vamos atingir a todos os municípios. Já fizemos esse tipo de evento aqui em Boa Vista, e devido à pressa que nós temos, que todos tenham conhecimento do que é o decreto 21.690-E, onde os professores têm as opções para o enquadramento, nós optamos por essa alternativa de fazer essa videoconferência, onde nós queremos fazer um agradecimento especial à nossa reitora Júlia Campos, da Univir, e todos os funcionários que tiveram assim, a maior boa vontade e nos disponibilizaram tudo que foi possível para que desse certo. Então, quem realmente vai fazer a exposição é o professor Adjalmo, do DGI, e a professora Lucimar, e a gente espera que realmente a gente sane todas as dúvidas. Primeiro, eles vão fazer uma explanação, e depois, cada pessoa que quiser fazer qualquer pergunta, nós estamos aqui abertos para ouvir, responder, enfim. Esperamos que realmente seja bem esclarecedor. Tá? Que todos tenham uma boa tarde e tirem o máximo proveito. Para fazer a apresentação do decreto número 21.960-E,
Passamos a palavra para os professores Adjalma Moreira Abade e Maria Lucimar de Sales Gomes. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, nesse auditório. Nós também temos pessoas aqui assistindo aqui no Polo de Boa Vista. Então é um prazer falar com todos os municípios a respeito do decreto de regulamentação da Lei 892 e 1030, né, que trata dos professores do Estado de Roraima. Então, eu vou começar pelo... nós vamos fazer aqui uma dobradinha, eu e a Lucimar, para ver se nós conseguimos tirar todas as dúvidas dos professores, inicialmente dos coordenadores pedagógicos, né, dos diretores, que vão... diretores das escolas, professores responsáveis, que vão depois reunir nas suas escolas com seus professores para tirar essas dúvidas. Eu sei que não vamos conseguir resolver tudo, mas a gente quer, aos poucos, quem não conseguir dessa vez, nós temos reuniões já marcadas na Secretaria de Educação, se for o caso, não é, secretária? Nós iremos no município, de forma que a gente consiga atender a todos a respeito desse enquadramento. Então, vou começar lendo o primeiro artigo do decreto, né, de regulamentação. Ficam estabelecidos parâmetros para enquadramento dos professores da rede de ensino de educação básica no exercício das funções de magistério, com alteração da sua jornada de trabalho, considerando as possibilidades previstas na Lei 1030, de 21 de janeiro de 2016. E não está aqui, mas com certeza a Lei 1030 e a 892. O artigo 2º, o enquadramento em 25 horas se dará mediante a solicitação do professor através de requerimento, no qual será analisado juntamente com a documentação necessária. Já foi mandado para, inclusive está disponível já aí em cada polo, eu não sei se vocês estão chamando de polo, centro multimídia, polo, né? O material, o formulário, os formulários que são termo de opção, declaração de acúmulo de cargo, então já está aí. Também nós já mandamos por e-mail para muitos diretores, os e-mails que nós tínhamos lá no DGI nós mandamos, então provavelmente já esteja na caixa aí de mensagem dos diretores. A documentação necessária são esses dois que eu falei, o termo de acúmulo de cargo e o termo de opção. É necessário a documentação pessoal, identidade, CPF, o diploma da graduação. Então, esses são os documentos necessários, ele vai dar entrada. Onde que está funcionando essa comissão? Vocês sabem que é lá no prédio, lá funciona o conselho, no prédio do Maria da Glória, lá na Santos Dumont, perto do sindicato. Então, existe uma sala e as pessoas estão lá para receber para essa documentação e providenciar o enquadramento. Então, não é na Secretaria de Educação, é lá no Maria da Glória. Alguma? Também pode ser feito pelo gestor aí na escola. Recebe essa documentação, já traz toda assinada. Ele pode vir aqui e já fazer já pedir esse enquadramento. Tá certo? E eu queria dizer também para todos que podem ser feitas, podem já ir fazendo as perguntas, os questionamentos, e no final a gente vai fazer esse debate, tentar resolver todas essas dúvidas. Continuando, o enquadramento em 25 horas se dará mediante solicitação do professor. Então, é necessário que o professor assine esse documento, através de requerimento, o qual será analisado junto com a documentação necessária. Essa documentação que eu falei. Identidade, CPF, o diploma de graduação,
Que às vezes tem, mas eu fiz tal curso e eu já fiz o doutorado. O que se pede aqui no enquadramento é o de graduação. O próximo aí. Parágrafo único. Poderá realizar a opção prevista no caput deste artigo, servidor titular do cargo de professor da educação básica, que integre os quadros da Secretaria Estadual de Educação e Desporto, da SEED. Então, todos poderão fazer o enquadramento, mas vamos já logo esclarecendo algumas questões. A gente sabe que há uma preocupação do governo, do Estado, da Secretaria de Educação, com a educação. E não se faz educação sem o professor lá na sala de aula. Não é? Pode faltar o diretor, pode faltar o secretário, a secretária adjunta, o diretor, mas se não tiver o professor e o aluno lá na sala de aula, então é uma prioridade, uma preocupação com essa prioridade de lotar o professor que está em sala de aula, aquele professor que está lá junto com o aluno na sala de aula. Essa é uma das prioridades aqui do enquadramento. Seria, agora o próximo, né? Terceiro, o enquadramento em 30 e 40 horas se dará mediante solicitação do professor através de requerimento, da mesma forma que o de 25, o qual será analisado juntamente com a documentação necessária, considerando os seguintes parâmetros. 1. O professor de áreas específicas do conhecimento que estão lotados em sala de aula nas suas respectivas disciplinas há pelo menos 3 anos. Eu imagino que a comissão tenha colocado esses 3 anos aí, porque muita gente vai querer esse lotado, né? E aquele professor que está em sala de aula, e de repente tem 2 que queiram aquela mesma vaga. Então esse critério foi para justamente atender aquele professor que está lá, que já está há 10 anos na sala de aula, que está há 20 anos na sala de aula, que está lá. Então ele é o direito, né? Eu que não estou em sala de aula, que é o meu caso, que é o caso da professora Lucimar, aí de repente, em questão da minha idade, eu vou querer lá chegar e tirar a vaga da pessoa que já está lá. Então isso não é justo, né? Então a idade não conta, diz a Lucimar aqui. Mas enfim, esse critério, a explicação é essa. Por que foi colocado ali 3 anos? Para justamente aquele professor que está lá não haver nenhuma disputa com relação àquela vaga. Poderá surgir ou não, de repente, lá numa comunidade, lá numa escola distante, podemos enfrentar essa questão. E aí, como resolver? Então, por isso que já está descrito aí no decreto. O próximo, por favor. O item 2 professores de áreas específicas. Vocês estão vendo que o tempo todo está se falando de professores das áreas específicas, né, do conhecimento, que estão na gestão da escola, gestores, administradores e coordenadores pedagógicos. Vamos dizer que o professor Hilário ele é de matemática, ou de geografia, de química, ou física, e está lá na gestão da escola. Ele vai poder optar? Sim, ele vai continuar na gestão da escola, ou como coordenador pedagógico, ou administrador. Mas quando ele sair da escola, sair da direção da escola, ele vai voltar lá para a sala de aula. Ele fez o enquadramento para 40 horas e vai voltar. Então, o professor de área do conhecimento, área específica que está na gestão, gestores, administradores, coordenadores pedagógicos, eles poderão fazer a opção para 40 horas. O próximo, por favor. Parágrafo 1º. Os professores inseridos no inciso 2 desse artigo, que foi o que acabei de falar, ao saírem da gestão, deverão assumir imediatamente a sala de aula nas respectivas áreas do conhecimento. Já foi explicado. Se alguém tiver alguma dúvida, já vai pedindo aqui, né, que vai chegar para nós essas dúvidas. O próximo, por favor. Parágrafo 2º. Os professores que não são de áreas específicas do conhecimento, que estão na gestão da escola, nós temos
muitos professores que não são de português, de matemática, os pedagogos, por exemplo, que não são de áreas específicas do conhecimento, que estão na gestão da escola, ao saírem do cargo, assumirão as suas funções de apoio pedagógico mediante o enquadramento disposto no artigo 2º desse decreto. O que é o artigo 2º? Vamos lá, vou repetir aqui. O enquadramento em 25 horas se dará mediante a solicitação do professor. Então, ele é o pedagogo, ele saiu da gestão, e aí ele vai voltar para a sua função e ele vai pedir o enquadramento em 25 horas. Juntamente com a documentação necessária. O próximo, por favor. O próximo. Artigo 4º. Já falamos do terceiro, não? 30 ou 40 horas já falamos, né? Tá, artigo 4º, sim. É que eu leio lá e aqui aí não vai dar certo, ou uma coisa ou outra, né? Os professores lotados em sala de aula, é igual quem tem duas funções, né? Normalmente não sai bem as duas, então é melhor ficar só lá, né? Os professores lotados em sala de aula, que optarem por 30 ou 40 horas, só poderão se afastar da sala de aula após 4 anos de efetivo exercício em sala de aula, após a publicação do enquadramento, então ele terá que ficar. Isso é uma garantia de que eu assumo um compromisso, né? E eu tenho que estar lá na sala de aula, né? Senão, como é que vai funcionar a educação se o professor não estiver lá? Aí alguém vai perguntar, mas eu não tenho o direito de ficar doente, eu não tenho, lógico que tem, são casos e mais casos. Tem N situações que a lei garante. Ninguém será prejudicado por adoecer, ou se eu resolver pedir um afastamento por necessidade, por interesse particular. São várias situações para me candidatar. Isso a lei não impede isso. Ninguém perde os direitos por isso, né? Então, acho que essa questão aí eu não vejo, não sei se tem alguma dúvida, também pode mandar para nós aqui. Que nós prometemos aqui com a Lucimar para tentar sanar todas elas. Vamos lá, o próximo. Então, o artigo 5º. Os professores de áreas específicas que estão com lotação fora de sala de aula, que queiram optar por 30 ou 40 horas, deverão retornar à sala de aula após o enquadramento previsto no artigo 4º desse decreto, desde que haja necessidade. É o meu caso. Você está aqui o meu exemplo, o exemplo da professora Lucimar. Eu estou numa decisão, eu tenho que tomar essa decisão. Estou entre a cruz e a espada. O que eu faço da minha vida? Não é? Eu preciso decidir. Eu preciso retornar, eu preciso resolver minha situação. Então é o caso de muita gente, mas isso são decisões pessoais, porque a lei, pode ver, a lei está aqui, a 892, 1030 junto aqui, e o tempo todo ela defende a permanência do professor como a pessoa que está lá na sala de aula. Não que os outros não sejam professores, mas a prioridade não é isso, né? A prioridade é a sala de aula. Então, está sendo feito tudo para que a sala de aula não fique desassistida, e o aluno, porque a finalidade é atender o aluno, atender a educação, fazer uma educação de boa qualidade. E nós temos uma situação, todo ano, aquela situação de chamar, fazer contratos seletivos, aquela situação incômoda para todo mundo, é incômoda para o Estado, é incômoda para a pessoa que está lá, fica aquela situação difícil, né? Então, nós temos que ter a garantia que teremos o professor na sala de aula. Bom, então esse é um problema meu, é um problema da Lucimar, e várias pessoas estão nessa situação. Terão que retornar e, se quiser, ser lotado. Agora, se eu quiser ir lá, sair daqui e fazer o meu requerimento, pedir para 25 horas, eu vou continuar no meu trabalho, mas o meu contrato será de 25 horas. Vamos passar para o próximo, por favor. Artigo 6º. Os professores que estão cedidos a outros órgãos, a gente sabe disso, que tem professores em vários locais, né, ou lotados fora da escola, poderão, no prazo de até 4 anos, a contar da publicação desse decreto, retornarem às atividades de sala de aula e fazer a opção de mudança de carga horária. Quer dizer, eu tenho que tomar essa decisão
eu não preciso sair daqui agora e tomar essa decisão. Eu tenho até 4 anos para fazer isso. Eu continuo onde eu estou, da mesma forma, e eu tenho até 4 anos para fazer isso. Aí também, aqueles professores, e aí já começa os, vamos dizer assim, as perguntas que já aconteceram em outras reuniões. E os professores pedagogos que é por isso que foi dado esses 4 anos para que a pessoa se habilite, faça uma outra graduação específica e aí, então, faça a sua opção por 30 ou 40 horas. Né? Mas eu já fiz o pedagogo, por exemplo, eu já fiz a minha graduação e não dei entrada. Então, agora é o momento. Ele vai fazer a sua solicitação para essa nova situação da vida funcional dele. Ele vai lá, vai fazer o requerimento, só que o requerimento seria lá no RH, não é, Lucimar? Faz o requerimento, é como se faz para progressão, só que não é progressão. Ele vai lá, faz o requerimento, dando a entrada nos documentos, pedindo para a mudança dessa qualificação aí, para a disciplina de matemática, o curso de matemática, química, física, enfim, as outras áreas do conhecimento. Ele dá essa entrada, vai para a comissão, para a CGPEB, né, que é a comissão de gestão, e aí será feita essa mudança dele, vai ser publicado em diário oficial, tudo, e aí ele vai, quando isso sair, ele vai fazer a sua opção para 30 ou 40 horas. Eu sei que tem outras perguntas que a gente até já sabe, né? No interior, principalmente, muitos professores trabalham no município e no estado. Então, essa é uma decisão também difícil que ele vai ter que tomar, mas a secretaria não vai cuidar disso, porque ele vai fazer a sua declaração de não acúmulo de cargo, porque existe aquela questão de desde que haja compatibilidade de horário. Mas se a gente for lá na Constituição, nós não podemos passar de 60 horas. 60 horas, tem legislação que regulamenta isso. Então, se eu tenho um cargo de 40 no Estado, mais 25 no município, ou vice-versa, já vai passar da carga horária. E isso vai ser, com certeza, quando o Tribunal de Contas cruzar o CPF, com certeza vai ver que vai ter problema, e nós já tivemos isso com professores, com funcionários que trabalham em 2 locais, no município e no Estado, imediatamente isso é detectado e o profissional terá problema. Então é por isso que é feita essa declaração aqui de não acúmulo de cargos. Vamos começar a sessão de perguntas por aqui? Faltou a data, sim. O 7º, por favor, antes vamos ver, só finalizar aqui o decreto. Artigo 7º. A comissão constituída para este fim terá até dia 29 de dezembro de 2016, agora, né, para concluir os trabalhos. Então, a comissão, porque isso, nós temos que trabalhar a questão da lotação dos professores na capital, no interior. Outra coisa que não foi falado aqui, né, Lucimar? Mas as mesmas questões, porque a lei ela trata de 2 situações, educação indígena, educação não indígena e não indígena. A lei ela define aqui, ela separa as duas, mas os critérios são os mesmos. Então, quem já ia fazer a pergunta, sim, mas e a educação indígena? Os critérios são os mesmos, né? E na comissão, até o dia 21 de novembro, estou recebendo aqui o apontamento aqui, até o dia 21 de novembro. Então, é preciso que haja esse esforço dos gestores, dos professores, de mandar essa documentação, quem puder vir, venha, né, para que se tenha a quantidade de professores e então podemos fazer a lotação para o ano seguinte. Vamos lá então nas perguntas, né? Bem, eu quero algo técnico. Oi. Questões técnicas. Com licença, professor. O professor Rubenildo, lá de Rorainópolis, está perguntando se a gestão, diretores, coordenadores, etc., podem optar respaldado no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 2º. Essa foi a pergunta. A gestão de quê? Ele não especificou, ele só... Gestão de escola, já, se for, me ajuda aí, Lucimar.
eu teria que ler aqui. Se ele for de área específica, ele pode, que estiver em gestão da escola. Aí já, Rubenildo, você que é o diretor do centro, já sabe que o diretor do centro, o centro regional não é escola. Isso aqui é para as escolas, tá? Os gestores das escolas, das unidades escolares. Se não, o diretor do DGI poderia, a diretora do DEB poderia, todos poderiam, secretária adjunta poderia. Né? Não sei se eu respondi a questão do nosso amigo Rubenildo, lá de Rorainópolis. Um abraço aí para o pessoal de Rorainópolis. Eu estou aqui assim, feliz de estar aqui, porque há 10 anos atrás nós fizemos a primeira videoconferência no dia 2 de abril de 2006, com os 15 municípios e a Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, claro que mudou muito, está tão lindo, está tão bonito isso aqui. Parabéns aqui à equipe da Univir, os professores, a gestão, e todos, né, por esse trabalho maravilhoso aí. Tem uns que já são museus, né, Ivair? Tá certo. Vamos lá, próxima pergunta. Bem, eu quero primeiro agradecer a todos vocês por estarem aqui. Eu sou professora Simone, pró-reitora de ensino da Univir. E, professor Djalma, é uma honra estar aqui conosco, né? E a nossa dúvida, eu gostaria que os meninos colocassem, por gentileza, o artigo 6, que me cabe particularmente, e a outros colegas, né, que eu li ontem o decreto. Nós somos cedidos, nós somos do Estado, licenciados, alguns em letras, geografia, história, áreas específicas. Nós somos cedidos para a Univir. Aí eu pergunto, se nós optarmos por 40 horas, nós optamos, mas nós temos até esses 3 anos para assumir, 4 anos para assumir a sala de aula, ou já é imediatamente? Imediatamente. Então, fez a opção, imediatamente, então, assume a sala de aula, é isso? Exatamente. Então, deixamos aqui a Univir e iremos para a sala de aula. Exatamente assim. Ok. Agora, se você não quiser fazer agora, quem não quiser fazer essa opção agora, tem até 4 anos para fazer. Eu sei, tem esse prazo que se estende até 4 anos para fazer essa opção. Ok. É o meu caso, por exemplo. Estou pensando muito o que vou fazer da minha vida agora. Outra pergunta aí? Olha lá, professora. Professora do Iramutã, ela me garantiu que a equipe já está lá, postos lá no Iramutã, assistindo. E está mesmo. São algumas perguntas. Eu acredito que eu faça todas. Ou faço uma por uma? Faz uma por uma, vamos de cada vez, é mais fácil. Certo. Uma praticamente o senhor já respondeu, que é o caso de um professor. Os 2 contratos são estaduais, né? E aí eu queria saber se ele poderia optar entre 40, um de 40, outro 25, como é que ficaria, mas praticamente o senhor já me respondeu. Apesar que a Constituição coloca-se que ele pode assumir 2 cargos de professor. Né? Sim, concordo plenamente, só que tem a questão da carga horária. E eu acho que quando já foi feito o concurso, acho que já foi feito dentro desse critério, né, de não ultrapassar a carga horária. Né? E aí é muito isso, você pode ter um de 25 ou de 30 e o outro de 40. Né? Mas aí se você fizer o de 40, não vai dar, então vai ter que ser um de 25 e um de 30. Tá. Eu vou passar aqui para a Lucimar, nós vamos ficar dividindo aqui. Só para ela responder, eu sei que ela vai continuar sobre isso. Eu queria só fazer uma complementação sobre isso. Tem uma súmula, porque antes existia uma discussão. Você pode ter a carga horária que tiver, desde que exista compatibilidade de horário. Saiu uma súmula do Supremo em abril de 2016, que ela fechou essa porta. Qualquer servidor que pode ter acúmulo de carga horária, que no caso é o professor, o da área de saúde, só pode ter até 60 horas. Então, assim, agora com essa preocupação, a gente não pode assumir esse compromisso porque muitos professores vêm perguntar, e aí eu tenho que pedir exoneração para poder eu fazer a minha opção? Não, essa é uma opção do servidor. Porque hoje,
é vantagem para ele pedir demissão do Estado e ficar com 40 do município e ficar com 40 horas no Estado. Daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, o município faz um plano de cargos e melhora o salário e, naquele momento, vai ficar o município melhor e ele vem dizer, não, mas quando eu optei foi porque eu pedi opinião e você me deu. Então, essa é uma responsabilidade de cada professor. Ele vai dar uma declaração de acúmulo e ele vai ser fiscalizado pelos órgãos fiscalizadores. Não cabe à Secretaria de Educação nem à Comissão de Enquadramento. E todos nós sabemos que, desde o ano passado, que os órgãos fiscalizadores vêm fazendo a fiscalização nisso. A gente tem aqui em Boa Vista vários professores que já foram notificados pelo Tribunal de Contas por causa dessas 5 horas. Porque ele tem 40 horas no município e 25 no Estado. Então, muitos já foram notificados por isso. Mas isso é uma opção do servidor. Ele vai dar a declaração. Na hora que o Tribunal de Contas cruzar, ou o Ministério Público, o seu CPF, e notificar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação vai encaminhar a declaração que ele assinou dizendo o que ele dizia na declaração. Não nos responsabilizamos por isso. Certo. Então, já respondeu a segunda pergunta também, que é referente entre um técnico e um professor. Outra. Foi colocado que tem que, quando entregar os documentos, se entrega-se com o diploma de graduado. E nós sabemos que tem professores já que são especialistas, tem alguns que são mestres. A questão é, esses professores, entregando como graduado, eles vão ser enquadrados como graduados ou dentro já da titulação atual dele? O enquadramento, ele não vai trabalhar com titulação, nem com progressão. O que a comissão já fez? Pediu à CGPEB uma relação de todos os professores com a sua respectiva progressão horizontal e vertical. Então, se você já deu entrada na CGPEB, se já foi publicado, já foi publicada a sua progressão, você vai ser enquadrado na letra que você está. Mas, se você não fez isso ainda, a comissão de enquadramento vai lhe enquadrar na condição que você está hoje na CGPEB. Então, se você terminou mestrado, ainda não deu entrada na CGPEB pedindo essa progressão e quer dar entrada agora no enquadramento, não. O enquadramento não mexe com progressão, só com o enquadramento. Não, se ela já tiver enquadrada como mestre, se ela já tiver essa progressão na atual situação, ela já foi progredida. Existe aquela tabela que tem na 892 e que ela foi atualizada agora na 1030. Então, o que vai se fazer? A professora está lá na letra A, no nível 2. Esse professor, na 1030, ele com 40 horas, ele vai para onde? Aí vai ser feita essa equivalência. Mas sem nenhuma alteração, para cima nem para baixo. Certo. Tá. Outra. Vou juntar as duas questões, porque aqui a minha colega já está querendo também fazer uma pergunta. Uma das questões é, como irei fazer a lotação se até dia 29, ou seja, a pré-lotação na realidade, né? Se até dia 29 de dezembro vocês ainda estarão concluindo os trabalhos? Essa é uma. E a outra é o seguinte, talvez eu tenha entendido errado e eu gostaria que vocês me esclarecessem. Após o enquadramento, o servidor ainda tem mais 4 anos para poder estar dentro desse enquadramento, ou esses 4 anos é que ele tem para decidir em qual carga horária? Exatamente, ele tem 4 anos. No meu caso, vou me colocar como exemplo aqui. Eu tenho 4 anos para resolver minha vida. E a primeira que ela tem? Você tem até o 29 de dezembro? A lotação.
Eu acho, nós já falamos sobre isso lá, né, que a lotação seria como se... Imagina que não temos um enquadramento ainda. Nós temos que fazer uma prévia do que nós temos hoje na escola, porque nós não sabemos ainda quantos professores serão enquadrados, quem será enquadrado. Então, isso é uma pergunta que é muito difícil da gente responder. Não tem como a gente responder agora. Então, a sugestão é que os diretores vão fazendo a sua... Ele já tem o número de turmas, ele já tem a carga horária, quantas horas das disciplinas específicas, ele já sabe lá na ponta, lá na escola, quais os professores que vão... Isso é uma coisa que tem que ser discutido um a um lá, e com certeza vão iniciar as aulas, nós vamos ter problemas, com certeza, por conta dessa situação. Então, não podemos ainda dizer quem fará, quais os professores que farão ou que não farão o enquadramento. Mas a sugestão é que os diretores continuem a sua lotação, sua pré-lotação, com esses detalhes aí sempre com a possibilidade de mudança. O professor chega lá, olha, eu resolvi que não vou mais ficar no município e eu vou ficar, isso vai acontecer muito no interior do estado, eu vou resolver ficar com as 40 horas, vai mudar toda a situação lá. Então, os nossos diretores terão que estar preparados para esta questão. Mas não impede que ele já vá fazendo o seu trabalho como ele sempre fez, né? Com essa lotação ele já vem trazendo arrumadinha, né? E as mudanças vão acontecer, mas não vão não vai pegar ninguém de surpresa, com surpresa, né? Oi, com licença, professor, a gente está cheio de perguntas aqui. Uma professora Etiane, lá de Iracema, quer saber se não poderá fazer a opção agora, sendo que já atua em sala de aula na disciplina de língua portuguesa há 3 anos e ainda não concluiu o curso. Não pode fazer a opção, porque ela não tem a graduação ainda. A hora que ela tiver, ela tem 4 anos para fazer essa graduação, para terminar essa graduação e dar entrada normalmente como nas outras situações. Então, é para quem já tem a graduação. Porque nós sabemos que temos muitos professores nas comunidades indígenas e até não indígenas que ainda, por falta de profissional formado, ainda está concluindo. Então, mas esses não são concursados. Não sei aí da Etiane, não são efetivos? Será que ela é efetiva? Não falou aí, né? Ainda não falou, não. Mas será que ainda temos professores do magistério ainda? Tem, né? Então, a mesma situação, o professor do magistério, que ainda não terminou, ainda temos 4 anos pela frente. Oi. Tem uma pergunta de Alto Alegre agora. O servidor deve pedir exoneração antes da entrega do requerimento ou deve esperar o deferimento do Estado? Quem pergunta é Petroninha. Não, ele quer saber se ele pede demissão do município antes de fazer o enquadramento. Essa é uma decisão dele. No enquadramento, no pedido, no requerimento de enquadramento dele do Estado, ninguém vai pedir se ele é funcionário do município ou não. Vai pedir que ele assine uma declaração dizendo que ele não acumula. Se ele vai pedir demissão ou não, essa decisão é dele. Ninguém vai pedir esse documento dele. Então, o deferimento do enquadramento dele nas 40 horas não depende da exoneração dele no município. Ele precisa analisar o seguinte: ele vai para uma carga horária de 40 horas. O professor que vai para a carga horária de 40 horas, ele vai ter obrigatoriamente 30 horas semanal na escola. Nas 26 horas na sala de aula e 5 horas de planejamento na escola. Então, 31 horas. Se ele trabalha no turno da manhã, ele vai ter aula de segunda a sexta, todas as manhãs. Ele vai ter aula mais 2 dias por semana à tarde e ele vai ter que ir outro dia por semana. Então, ele precisa ir todos os dias de manhã e 3 dias à tarde. Só sobram 2 dias para ele, 2 tardes para ele. Se ele vai para o município, como que vai ser a situação dele, ele vai ter que resolver isso. Mas, assim, o enquadramento dele não depende da exoneração dele, porque é isso que eu acabei de falar. Se ele declarar que ele não acumula,
ele é quem vai, e ele acumula, ele é quem vai responder por isso lá nos órgãos fiscalizadores. Tem outra pergunta aqui. Tem muitas, na verdade. Uma professora pedagoga que trabalhou que trabalhou mais de 20 anos em sala de aula, mas por algum motivo está fora de sala no ano corrente. Ela já fez a formação na área específica. Nesse caso, ela pode optar por 30 ou 40 horas? Olha, de 40. A diferença é salarial e também na carga horária. A carga horária de 30 horas, ela tem que dar 20 horas em sala de aula. A carga horária de 40 horas, ela tem que dar 26 horas em sala de aula. E existe uma diferença salarial também. Agora, ela, há mais de 20 anos que ela está na sala de aula como pedagoga, aí depende, se ela fez a segunda licenciatura, ela deve ter dado entrada lá no RH da Secretaria de Educação, dizendo que já fez a segunda licenciatura. Então, lá consta que ela é licenciada. Aí ela vai poder pedir para dar entrada. Se ela não fez isso, porque muitos professores, gente, fizeram a segunda licenciatura, mas guardaram o diploma para não ir para a sala de aula. A gente pediu só para a UE fazer um levantamento. Só no curso de letras nós temos 146 professores que fizeram a segunda licenciatura em letras e não fizeram o TCC. Cursaram todas as disciplinas, quando chegou no TCC parou, porque não tinha mais interesse nisso. E agora eu acho que vão começar a se interessar, né, Hilário? Ela pode fazer o requerimento dela, anexar o diploma da graduação que ela fez, a segunda licenciatura. Agora, o enquadramento dela em 40 horas só acontecerá depois que todos que estão hoje em sala de aula forem enquadrados naquilo que pediu e sobrar vaga. Não, ele disse que ela está fora de sala de aula. Fora de sala de aula, não é afastada. Hã? Fora de sala. Então, digamos que ela esteja na biblioteca, na sala de leitura, no apoio pedagógico, ela pode fazer isso. Agora, o enquadramento dela em 40 horas depende depois que todos que estão hoje em sala de aula forem enquadrados, assim ainda tendo vaga, aí ela pode entrar. Posso fazer outra? Com licença. Um professor agora está dizendo que atua há mais de 3 anos em sala de aula, com disciplina específica, mas ainda não atualizou a informação junto à CED, né? E alguma coisa impede que ele não faça opção por carga horária ou... Não, alguma coisa impede que ele faça a opção por carga horária diferente da sua? Essa pergunta a gente não sabe bem. Ele disse que não foi atualizado na Secretaria de Educação. Será que é só uma questão de cadastro? Ou ele não deu entrada, ou ele não fez o pedido dessa... Eu não vou chamar de revalidação, não, mas dessa mudança no contrato dele, de professor pedagogo, por exemplo, para professor de área específica. Se for só uma questão de atualização, eu acho que a coisa é mais simples de resolver. Mas, se não, o professor do Alto Alegre, que eu não sei o nome, né? Caracaraí. De Caracaraí, ele teria que dar entrada da mesma forma, fazer o requerimento, mandar para ver se vai passar para a CGPEB, vai fazer a verificação desse documento, desse diploma, e aí fazer, então, fazer o enquadramento dele. Eu acho que é a questão da atualização dentro da CED, dentro do RH. Vou dar o exemplo meu. Eu sou pedagoga, fiz minha segunda licenciatura em Educação Física. Há 4 anos dei entrada no RH, no CGPEG, e até agora ainda não foi atualizado. Olha, teria que ser especialista nessa lei, né?
Mas ele tem as progressões, não houve a progressão para você, professora? Não, isso aí não é o problema, então é só uma questão de atualização. Deve ser isso, né? Só essa atualização de cadastro lá. Só um minutinho, por favor, professor. Nós pedimos a todos os presentes que façam os questionamentos no microfone, porque está sendo transmitido ao vivo, por gentileza. E aí nós vamos alternar, porque aqui os meninos estão com quase 40 questões também. Então, nós vamos alternar, pergunta aqui e pergunta lá, para dar oportunidade para todo mundo, tá? Muito obrigada. Pode, professor. Boa tarde. Nós sabemos que as escolas do interior têm pequeno, grande e médio porte. Mas, e daqui também, só que no interior tem o caso de poucas salas. Por exemplo, na escola que eu sou gestora, nós temos 4 turmas pela manhã e 3 turmas só de ensino médio pela parte da tarde. A maioria dos professores efetivos não estão com sua carga horária só dentro da sua disciplina específica. Nós temos professores licenciados em História que complementa com Geografia. Temos os professores de Espanhol que não fecha, às 16, que é atual, e complementa com a arte, filosofia, religião, etc. E tal. Com relação ao interior, porque na capital tem escolas que o professor vai poder fechar. Lá é bem difícil de fechar. Então, o questionamento deles são esses. A professora de espanhol, como que fica? Se ela, após o enquadramento, vai ter que dar aula só de espanhol, aí vai ter que dar na Maria Homem de Melo, na Serra Grande 2, vai ter que estar assim a carga horária dela, por fechar só com o espanhol, ou vai ter essa abertura do espanhol também, com artes, com filosofia, com sociologia. Como que fica a lotação após o enquadramento? Porque agora ela vai com a lotação atual, né? São os questionamentos. Boa tarde. E também, a escola que funciona apenas um turno, os professores podem optar pelas 40 horas, que é a mesma situação das escolas do interior. Funciona só o ensino médio, então só funciona à noite. E nós temos professores lá que só trabalham à noite. Então, pode optar pelas 40 horas? Deixa eu só fazer uma pergunta para você. A escola só funciona um turno ou o professor só trabalha um turno? A escola só funciona um turno. Qual é a escola que só funciona um turno? Maria Francisca, Alto Alegre. Isso. Já sei qual é aquela situação lá. Deixa eu só dizer, o nosso sonho, e aí quando eu digo nosso, de todos nós professores de Roraima, é melhorar o índice do IDEB. Aí eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho. Quando a gente pensou nessa opção de 30 e 40 horas, que foi uma proposta do governo do Estado, da Secretaria de Educação, naquele momento da greve, mas não foi uma proposta do sindicato, foi uma proposta da Secretaria de Educação, se tinha um objetivo. E esse objetivo era, primeiro, valorizar o professor que estava em sala de aula, que ele não recebesse uma gratificação que não incorpora na aposentadoria dele, que na hora que ele vai se aposentar não é calculado, mas que ele recebesse um vencimento que na hora dele se aposentar fosse feito um cálculo baseado naquilo tudo que ele recebia. Esse era um objetivo. O outro objetivo era pensar numa possibilidade de a gente trabalhar mais com os alunos. Então, eu diria que não será implantado em todos os locais uma escola de tempo integral, mas nos municípios que nós temos professores, o professor de língua portuguesa está na escola e ele não tem turma para ele preencher 26 horas. Tem turma só para 16 horas. Ele pode dar aula de reforço para os alunos e, se essa escola, no IDEB do próximo ano, não subir, a gente precisa mudar a equipe gestora da escola, porque aí a escola tem todas as condições para trabalhar. Então, a gente agora não pode dizer como vai ser a lotação, como não vai ser. Agora é o momento do enquadramento. Agora, vislumbrem isso.
com essa carga horária de 40 horas, a gente pode ampliar muita coisa na escola. O professor, ele tem condições. E aí, porque a gente não tem um professor para trabalhar só um horário, não. O professor, ele tem uma carga horária de 26 horas. Então, ele vai trabalhar 26 horas na escola. O professor de língua portuguesa, ele pode trabalhar com filosofia? Pode. O professor de matemática, eu acho que já é mais difícil. O professor de história, é melhor trabalhar com história e filosofia. Mesmo assim, no exemplo que ela deu, a escola dela, eu acredito que mesmo o professor de história, pegando história e filosofia, talvez ele não completa a carga horária dele. Mas aí vamos pensar, o que nós vamos trabalhar com os alunos? Aqueles alunos que estão mais fracos, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Então, o pedagógico vai poder funcionar bem melhor e não tem como dizer que não tem professor para fazer isso. E com remuneração para fazer isso. Exatamente. Várias possibilidades a gente tem. Então, esse é um planejamento que a gente precisa deixar para a hora da lotação. Agora é o enquadramento. Mas, assim, a gente vislumbra isso. Essas possibilidades dentro das escolas. Pergunta do Amajari. O professor de uma área específica, no caso a matemática, que está na gestão e fez a opção, terá que sair da gestão ou pode permanecer na gestão ou terá que retornar imediatamente para a sala de aula? Não. Ele pode ficar na gestão, sim. O decreto diz assim, que... Gente, é assim, a primeira prioridade para optar por 30 ou 40 horas é ser de área específica. Essa é a prioridade básica. Dentro da área específica entra o professor de sala de aula, o diretor, o vice-diretor e o coordenador pedagógico. Então, se ele está na direção da escola e ele é da área específica, ele pode fazer a opção por 30 ou 40 horas e permanecer na direção da escola. Como direção, vice-direção e coordenação pedagógica são cargos comissionados, ele pode, é um cargo de livre nomeação e exoneração, ele pode perder a qualquer hora, a qualquer momento. Na hora que ele perder esse cargo, ele vai imediatamente para a sala de aula. Mas isso é quando ele perder. Ele pode hoje optar por 40 horas e permanecer na direção da escola, porque a direção da escola é um cargo comissionado. Um professor está dizendo que no artigo 5º cita que o professor que queira optar por 30 ou 40 horas deve retornar. E está dizendo que esse artigo vai de contra ao terceiro parágrafo do 2º, onde cita que pelo menos 3 anos. Aí a confusão dá 3 anos. O artigo 5º é para os professores que estão fora de sala de aula. É o professor que está na biblioteca, é o professor que está aqui na Univi, sou eu, professor Djalmo, que estamos na Secretaria de Educação. Então, os professores de áreas específicas que estão com lotação fora de sala de aula, e queiram optar por 30 ou 40 horas, deverão retornar imediatamente à sala de aula, após o enquadramento previsto no artigo 4º deste decreto, desde que haja necessidade. Então, primeiro o enquadramento de quem está na sala de aula. E aí isso, a gente sabe que, pelo menos na capital, a gente, na hora que todos os professores que estão hoje em sala de aula, se eles optarem por 40 horas, e a gente sabe que não são todos que vão optar por 40 horas, eles fazendo essa opção, ainda assim haverá algumas necessidades. Aí o professor está lá na biblioteca, ele é da área específica e quer voltar para a sala de aula. Ele precisa passar 3 anos em sala de aula para poder ser enquadrado? Não. Ele vai ser enquadrado imediatamente, ele retorna para a sala de aula. Por quê? Porque tem a necessidade. Por que se colocou esses 3 anos aqui? Para garantir que a primeira prioridade é para quem está em sala de aula.
não correr o risco de alguém que não está em sala de aula ser enquadrado primeiro do que quem está em sala de aula. Então, se colocou esses 3 anos aqui exatamente para garantir que a primeira prioridade, todos os professores que estão em sala de aula só não serão enquadrados em 30, em 40 horas, quem não quiser. Depois deles serem enquadrados, aí sim vêm os demais, os que estão fora. A gente sabe que haverá ainda necessidade, depois do enquadramento dos que estão em sala de aula. Então, esses que estão fora e já vão optar agora pedindo para retornar, eles serão enquadrados imediatamente, de acordo com a necessidade. Eu acho que deu para responder, né? Boa tarde. Exatamente, a pergunta é sobre essa questão, né, que você falou que vai sobrar vagas. Como que será essa comunicação? Como que ficará sabendo os professores que, por exemplo, vão ter que aguardar, meu caso, que estou fora da escola, lotado em centro. Como que a gente vai ficar sabendo dessas vagas? Olha só, a gente, em janeiro, ela falou uma preocupação da lotação, aí eu penso que talvez na capital, a nossa lotação ela só vai acontecer em fevereiro, porque final de janeiro para começo de fevereiro, nós temos 32 escolas que o ano letivo só vai terminar no dia 10 de fevereiro. Então, em janeiro, para a gente trabalhar essa lotação, vai ser tranquilo. Final de janeiro, a gente já vai estar com essa demanda fechada. Porque a gente termina o levantamento do enquadramento até 29 de dezembro. Em janeiro, a gente começa a ver as possibilidades. Hoje, a gente já tem esse levantamento de escola por escola. Quantos professores a gente precisa de língua portuguesa em cada escola, pelo número de turmas que aquela escola tem. Então, a gente tem como fazer esse cálculo. A gente só ainda não fechou, porque aí tem a reforma do ensino médio, a gente ainda, hoje mesmo, tem uma equipe do DEB lá em Brasília, fechando algumas coisas, porque é possível que no próximo ano a gente tenha uma alteração na carga horária das disciplinas do ensino médio em algumas escolas. Então, na reforma do ensino médio, Roraima foi contemplado com 8 escolas de tempo integral. Quem for trabalhar com escola de tempo integral vai ter uma matriz curricular diferenciada. Por exemplo, no ensino médio, língua portuguesa, que hoje só são 3 horas por semana, passa a ser 6. Matemática, que hoje só são 3 horas por semana, passa a ser 6. História, que hoje só são 2 horas, passa a ser 3. E daí vai. Então, a gente precisa fechar esse ciclo, que não somos nós que vamos decidir, é uma decisão que é uma parceria da Secretaria de Educação com a SASE, com o MEC. Então, quando a gente definir quais são as escolas que têm critérios, a escola que for trabalhar de tempo integral, ela não pode trabalhar com 2 modalidades de ensino, ela só pode trabalhar com uma modalidade, ela só pode trabalhar com o ensino médio, ela não pode ter médio e fundamental. Então, a gente precisa definir esses detalhezinhos para poder a gente fechar. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, na capital, se hoje a gente precisa, para o ensino fundamental, de 145 professores de língua portuguesa com 40 horas. 124. Nem é isso, ela disse. 124. Então, a gente tem esse levantamento todo feito. Quantos professores nós necessitamos? Então, em janeiro, a gente já tem a disponibilidade das vagas, onde tem vaga na escola tal. A outra pergunta é, como a Djalma colocou, né? Por exemplo, se o professor resolve aguardar os 4 anos, ele vai ficar... como que fica a situação dele? Se ele mesmo assim, a dúvida é, mesmo que eu resolva ficar como estou, eu preciso da entrada,
fazer o requerimento do enquadramento nas 25 ou não precisa da entrada? Não, aí você não precisa, você não pode fazer a opção por 25, porque se você fizer a opção, você está dizendo que você quer 25. Então, você não faz opção nenhuma. Você vai esperar até 4 anos para você fazer a opção. Agora, você precisa fazer um documento dizendo que você não quer optar, que você vai esperar um pouco para poder fazer sua opção. E entrega no mesmo local, que você entrega no lá mesmo na Maria da local. Glória. Exatamente. Faz um documento e entrega lá. Exatamente, porque uma vez enquadrado, você não pode desenquadrar mais. E aí fica regido pela 892, mesmo quem não enquadrar? Não. Fica pela 609, é isso? Uhum. Essa era a minha dúvida. Aí você tem que analisar se isso é bom ou não para você. Tem que pensar. A outra questão que houve uma época que solicitaram que fosse entregue um documento com opção de carga horária. Então, esse documento não tem valor. É isso? Aquele requerimento do Isso. Sim. A comissão vai considerar aquele documento. Agora, no momento que foram entregues aqueles requerimentos, o Sinté só pedia que você entregasse o requerimento, uma xerox da identidade do CPF. Isso. E agora a comissão, ela pede mais outros documentos. Então, você precisa entregar os demais documentos. Mas o requerimento vai ser considerado, sim. Esses requerimentos já estão todos lá na comissão do enquadramento. Eram essas as perguntas. Eu agradeço. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, lá de São João da Baliza. Se o professor de História pode completar sua carga horária com filosofia ou outra disciplina, o pedagogo também pode trabalhar com sociologia, filosofia, arte e religião? E outra pergunta, estão dizendo que estão com dúvida por optar por 40 horas, por não saber o valor líquido. Duas questões. A questão, para ser professor de História, de Filosofia ou Sociologia, ele tem que ser de área específica. Né? Acho que aí você responde a primeira pergunta. E é importante que... Eu acho que eu vou fazer o seguinte lá no DGI, vamos baixar a lei, né, e mandar para o pessoal dar uma olhadinha, que estão os quadros aqui com todos os valores, são muitos quadros. Né? Já foi passado, né? A lei? Muito bem. Então, essa dúvida ele vai ter que tirar dando uma olhada, conferindo. São muitos quadros, né? A lei, no Diário Oficial, ele está mais simples, né? Tá certo. História, filosofia são de áreas afins, e o pedagogo não é área afim. Pronto, acho que responde essa. Eu não sei todas, não tenho condição de tirar todas as dúvidas, que eu não faço parte da comissão, a Lucimar, que é a expert no assunto. Mas que eu puder ajudar aqui, eu vou falando. Tem outra aqui. Lá de Mocajaí, está perguntando se optar por 25 horas, perderá a GID ou IAGAP? Não. Se optar por 25 horas, perderá a GID e IAGAP? Não. Fica como está. Confere, Lucimar. A Lucimar vai de novo. Isso está previsto na 1030. Lá diz que quem ficar na carga horária de 25 horas permanece a GID. Quem for para a carga horária de 30 e de 40 horas é que não tem mais GID. E a GAB é uma gratificação de distância, né, de localidade. Então, não tem nada a ver, também não muda. Agora, a pessoa precisa ter claro o seguinte, a GID não incorpora para aposentadoria e nem agora. Ela não é tributável. Nem a GAD também não é tributável. Quem ficar na carga horária de 25 horas não fica enquadrado, ele fica
na lei não diz, a 1030 não diz que fica em um quadro em extinção, porque na época da greve, o pessoal do Sinter pediu que não usasse essa expressão. Mas lá diz bem claro, à medida que for saindo desse quadro, não abre novas vagas e não haverá mais concurso para 25 horas. Então, assim, essa é uma carreira que vai se acabar. Então, a pessoa precisa estar bem ciente disso. Ela vai ser enquadrada nas 25 horas, não tira a GIDE não incorpora nem para aposentadoria, e ela não, essa carga horária de 25 horas não mais acontecerá concurso para ela. À medida que as pessoas que ficarem nela forem se aposentando, não abrirão novas vagas. Uma pergunta de Iracema. O professor que ainda está cursando só poderá optar por 30, 40 horas... rapidinho. O professor que ainda está cursando só vai poder optar por 30 ou 40 horas só se tiver vagas ou só após a conclusão? Só após a conclusão do curso, porque a apresentação do diploma de graduação é condição para ele optar por 30 ou 40 horas. Só um esclarecimento, assim, que ocorre muito terrorismo, assim, a questão dessa extinção, do quadro de extinção. Aí fica aquele terrorismo, não terá direito às progressões. Eu, conversando com meu esposo, que ele faz parte de um quadro de extinção, dos ex-policiais do território, e ele diz o seguinte, não existe isso, minha filha. Uma vez conquistado os direitos, não perde. Aí é como você falou, né? Isso... apenas não vai entrar mais ninguém. Não vai entrar mais ninguém nesse quadro. Mas quem está ali terá direito a progredir normalmente, horizontalmente, verticalmente, não é isso? Normalmente. Obrigada. Tem mais. Agora de Pacaraima. Se na escola Cícero Vieira eu tenho uma carga horária de 142 horas em língua portuguesa e matemática, eu não sei, botou 142 aqui. Se os professores dessa área pedir enquadramento em 40 horas, eu terei uma lotação de 160 horas. E qual será o critério para decidir a alocação desse professor? A preferência para o enquadramento é para quem já está na sala de aula. Agora, a gente sabe que, por exemplo, numa escola pequena, de pequeno porte, numa escola de médio porte aqui em Boa Vista mesmo, nós temos hoje uma carga horária de 16 horas, em língua portuguesa, ela vai passar para mais de 30 horas. Então, se eu tenho hoje 8 professores, eu só vou precisar de 3 ou 4 professores com 40 horas. E aí, essa, gente, é uma autonomia da equipe gestora da escola. A equipe gestora é quem vai dizer quais são os professores que vão ficar na escola. Porque, assim, se hoje a escola tem 6 professores de língua portuguesa e ela só vai precisar de 2, os outros 2 vão ter que ir para outra escola. Os outros 4 vão ter que ir para outra escola. Então, para outra unidade escolar. Então, quem vai dizer, que aí eu acredito, eu confio assim no profissionalismo dos gestores. É claro que ele vai escolher aquele professor que tem mais identidade com a escola, com os alunos, que trabalha melhor, que é mais comprometido, que está há mais tempo. Ele vai estabelecer alguns critérios para ele selecionar esse professor. É normal que isso vai acontecer. Não vai ter vaga para todos os professores na escola que ele se encontra hoje. Isso vai depender do número de professores seletivados que tem na escola, porque se a escola tem muitos professores seletivados, acaba que os efetivos não vão ter esse problema, porque quem vai sair são os seletivados e os efetivos vão ter espaço. Mas quando a escola hoje tem mais professores efetivos do que seletivados, então é normal. Se hoje ela tem 6, 8 professores de uma disciplina com uma carga horária de 16 horas, e essa carga horária vai passar para 26, é claro que vai diminuir o número de professores. Outra pergunta lá de Caroebe.
O professor pedagogo que está na coordenação pedagógica e fez a segunda licenciatura em letras já deu entrada para atualização de cadastro, mas ainda não saiu em diário oficial a respeito da mudança. O mesmo poderá optar? Quem está fazendo a pergunta é a professora Márcia. Sim, pode sim. E tem outra pergunta. E se o professor de matemática não completar sua carga horária na opção das 40 e a escola tiver necessidade de algumas horas em física, o mesmo poderá fazer a complementação? Eu penso que agora é o momento da gente pensar no enquadramento. Se o professor pediu o enquadramento para 40 horas, ele está dentro dos parâmetros para ir para 40 horas. Ele foi enquadrado em 40 horas. E na hora de lotar, a escola não tiver lotação para ele, é um problema da Secretaria da Educação, não é dele. Então, a Secretaria de Educação é quem vai buscar essa solução. Eu acho que agora o momento não é para a gente sofrer pela lotação. Vamos pensar no enquadramento. Tá. Numa escola onde a maioria dos professores... da maioria dos professores são pedagogos, onde é que esses profissionais serão lotados? Aí agora... Olha só, gente. Eu penso que é preciso a gente... Eu gosto de dizer isso sempre. Eu gosto de dizer qual foi o objetivo da proposta dessa carga horária de 30 e 40 horas, que eu acho que é importante a gente saber disso, e a gente sempre falar isso. O objetivo foi valorizar o professor que está na sala de aula, não o que está fora da sala de aula. O professor que está fora da sala de aula, ele precisa ser valorizado também, mas ele precisa... Eu não consigo conceber que alguém pense... Eu, Lucimar, estou lá no DEB, trabalho muito, não me lamento, estou dizendo aqui porque estou dizendo um exemplo. Eu entro de 7h30, 8 horas, muitas vezes vou às 10 da noite, dificilmente vou em casa almoçar, tenho muitos problemas. Mas, gente, é incomparável o estresse que eu tenho, o trabalho que eu tenho com o professor que está lá na sala de aula. Ele vai passar para 26 horas, digamos que ele seja um professor de língua portuguesa ou de matemática, ele vai pegar 6 turmas, com 30, 35 alunos, todos os dias, o aluno chegando na sala com o fone de ouvido, o professor pede para tirar, ele manda o professor ir lá para aquele lugar, ele traz droga na mochila, o professor tem que dar conta disso, ele traz bebida alcoólica na mochila, o professor tem que dar conta disso, o professor chama os pais não vêm, no final do ano, quando o aluno está para ser reprovado, o pai vem valente, dizendo que não aceita que o filho seja reprovado, que é responsabilidade do professor. Ele tem que planejar todo dia a aula. Se ele for muito organizado, muito disciplinado, toda semana ele tem que planejar a aula para a semana toda ou todo dia. Ele tem o que corrigir. Então, gente, não vamos dizer que o professor que está nessa condição, ele deve ganhar a mesma coisa que os que estão fora dessa condição. Aí é assim, é a gente ser muito egoísta e pensar só na gente. Mas quem já passou por essa situação sabe disso. Então, o objetivo da lei foi pensar nisso. Esse é um ponto. Esse professor ele precisa ter um diferencial, porque senão, quem é que vai querer ir para a sala de aula? Então, se eu ficar na biblioteca, eu ganho a mesma coisa de quem está com essa condição, então eu vou pleitear e ir para uma biblioteca. Eu vou pleitear e ir para um departamento. Eu vou pleitear e ir para o serviço administrativo, porque eu vou receber a mesma coisa. A gente precisa dar um diferencial para que o professor ele queira estar na sala de aula. Ele tenha vontade de ficar na sala de aula. E não ele ter mais vontade de sair da sala de aula. Então, esse foi o pensamento. Não foi nenhum pensamento
de excluir alguma categoria, de jeito nenhum. E aí, a gente precisa dizer também que o professor, a LDB tem quantos anos que ela foi aprovada? Lá ela deu um prazo de 10 anos para que todos os professores fizessem uma segunda licenciatura. As pessoas não acreditaram que ia chegar uma hora que isso ia ficar insustentável. Se o Estado hoje tivesse alguma má vontade com o pedagogo, não seria essa colocação que foi feita no decreto. Se o professor teve 10 anos, nós já estamos com 20, e ele não fez a segunda licenciatura, gente, a responsabilidade não é do governo do Estado, não é da Secretaria de Educação, é de cada um deles. Mas, mesmo assim, a governadora não quis dizer, não quis excluir esse profissional dessa condição de ser enquadrado em 40 horas. E aí ela colocou aqui no decreto que ele tem 4 anos para fazer isso. Então, não está excluindo ninguém. O decreto não cria imposição para ninguém se enquadrar. Apenas diz que precisa valorizar quem está na sala de aula, mais do que quem está fora. E essa é uma opção que cada um tem que fazer. E aí a gente não pode dizer que é responsabilidade do governo, porque eu não tenho uma segunda licenciatura. Assim como eu não posso dizer que o governo está excluindo e está criando impedimento para que a pessoa faça a opção por 30 ou 40 horas. Não. Não está criando impedimento nenhum. Pelo contrário, está dando mais uma oportunidade para que essas pessoas busquem entrar nessa condição. Agora, hoje mesmo eu atendi um professor, colega meu, que deu aula na UE. E hoje ele está na Secretaria da Educação, na escola. E ele foi comigo e ele disse assim para mim, eu tenho a segunda licenciatura, eu sou licenciado em biologia, mas eu não quero ir para a sala de aula, eu quero ficar como pedagogo e eu quero optar por 40 horas. Não pode. E eu não tenho outra alternativa. A minha alternativa vai ser entrar com um mandado de segurança. Está certo. É a alternativa que você tem. Você busca aquilo que você pensa. Mas aí eu fiquei assim, analisando. Ele tem a segunda licenciatura, mas ele não quer. Por quê? Porque ele não quer ir para a sala de aula. Ele quer ser enquadrado em 40 horas e ficar fora da sala de aula. E aí, assim, eu digo tranquilamente isso. Eu preciso ter coragem de dizer, eu quero ganhar o que o professor ganha. Eu quero ser enquadrado como um professor. Mas eu não quero fazer o que o professor faz. Eu preciso dizer isso. Aí eu não posso estar rodeando e dizendo que é culpa do governo, que é culpa de fulano, que é culpa de cicrano. Se eu fiz o concurso para professor, se eu me formei para professora, eu tenho que querer fazer o que professor faz. Então, assim, o decreto, ele não cria impossibilidades. Ele apenas valoriza o professor que está na sala de aula e dá condição para aqueles que não têm essa condição, busquem essa condição. Ainda dá 4 anos para isso. Esse é um ponto. O outro ponto é obrigatoriedade do Estado, isso está previsto também na LDB. O Estado, ele tem obrigação prioritariamente com o ensino médio. Com o ensino fundamental, são os municípios. Então, o Estado, ele não tem mais essa obrigatoriedade com o ensino fundamental. Mesmo assim, nós temos o ensino fundamental, de 6º ao 9º ano, e nós sabemos que vamos trabalhar com essa condição durante muito tempo. E o pedagogo, ele é formado, ele é habilitado para dar aula de 1º ao 5º ano. Então, numa dificuldade financeira que todos nós somos professores, todos nós sabemos. Não é uma questão de Roraima, é uma questão do país inteiro, e Roraima está aí, numa situação ainda pior por ser um estado pequeno. Como é que o governo do Estado vai
aumentar a carga horária de um professor que ele não está necessitando desse professor em sala de aula. Ele não tem sala de aula para ele. Nos espaços que ele pode ocupar na escola, ele está atendendo muito bem e é fundamental o papel do pedagogo na escola. O pedagogo é muito importante na orientação educacional, o pedagogo é muito importante na biblioteca, ele é muito importante no apoio pedagógico, mas ele não precisa dobrar a carga horária, porque o número que tem no Estado hoje atende à demanda. É de áreas específicas que o Estado precisa, que está aí todo ano fazendo seletivo para botar um professor por 1 ano, por 2 anos, e precisa resolver essa situação. Então, na área específica, sim, tem necessidade. Nas demais áreas, não tem necessidade, porque os que têm com a carga horária de 20 horas semanal, que é o que eles trabalham, têm suficiente para atender a demanda. E aí, nós vamos desperdiçar dinheiro? Quem é que desperdiça dinheiro? E ainda mais numa crise que a gente está. Então, são esses aspectos. E aí eu fico triste quando o colega diz assim, não, o governo... Uma colega telefonou para mim e disse assim, e aí, Lucimar, ela trabalha num centro. Lá no centro, eu atendo as pessoas, eu atendo alunos, mas agora, quando os pais chegarem com os alunos, eu vou dizer que eu não vou mais atender, porque a governadora não quer que eu seja professora. Eu digo, não diga isso. Não diga isso porque você é uma escolha sua. O decreto está dizendo que você pode exercer a sua função de professora, sim. É só você ir para a sala de aula. Eu acho que nós, enquanto professores, nós precisamos. Eu, por exemplo, hoje, eu só falto 5 anos para me aposentar. E hoje eu estou no trabalho administrativo, pedagógico administrativo, lá na Secretaria da Educação. Eu vou dizer que o governo e que o decreto impediu que eu me enquadre em 40 horas? Não, eu é que tenho que optar. Eu é que tenho que dizer se eu quero continuar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo lá na Secretaria da Educação, ou se eu quero ir para esse enquadramento para eu me aposentar numa condição melhor. Eu é que tenho que tomar essa decisão na minha vida, não é ninguém. E o decreto não está impedindo que eu faça isso. Pelo contrário, ele está me dando condição para eu pensar e resolver. Então, eu preciso analisar isso. Eu não posso jogar a responsabilidade da minha vida, que é minha, na mão do outro. Eu posso fazer mais uma perguntinha? Digamos um caso de um pedagogo que está cursando a 2ª licenciatura, concluiu agora. Só que, por ser do interior, está cursando, né? Ele está dando aula de geografia. Terminou a licenciatura em geografia, só que não deu a entrada ainda, porque agora que terminou. Aí já tem o efetivo, que já está há mais de 3... O outro colega que já está na mesma escola, no outro turno, já de olho nessa carga horária dela. Como que fica essa situação? Olha só, se ela já terminou, já tem o diploma e está na sala de aula, e o outro também está na sala de aula... Ela ainda não tem o diploma. Aí a prioridade é de quem já tem, de quem já está há mais tempo, certo. Né? Entendi. A minha pergunta é, quando eu faço a pergunta, tem outros colegas aqui também, que nós estamos cedidos para a Univir, né? Nós somos professores do Estado, cedidos, tivemos a cedência, e aí eu acho que o professor Adjalma que falou que nós temos que fazer um documento, não é isso, Georgina? Um requerimento dizendo que a gente, em outro momento, vai fazer o enquadramento, é isso? Esse prazo para fazer esse requerimento é agora em 2016 ou pode ser para ano de 2017? É até o dia 21 de novembro. É a mesma condição que o professor Adjalma, são a de vocês. A gente não vai optar agora. Porque se a gente fizer a opção agora por 25 horas, a gente não pode depois voltar. Isso.
né? Então, a gente não vai optar. Mas é interessante que a gente faça esse documento e bote na comissão. Por quê? Porque quando a comissão terminar, ela vai checar quem não optou por nada e ela vai chamar. Se ela já tem lá o requerimento, o documento da pessoa dizendo que vai aguardar um pouco mais, não vai optar agora, ela não vai chamar essa pessoa. Ainda Então, nesse assunto, nós poderemos fazer esse requerimento de punho ou tem um modelo Sim, que vocês não. podem disponibilizar? Não, pode fazer de punho, só expressar essa vontade. Sim, e tá? A entrega no RH da Secretaria de Educação? Não, lá na comissão de enquadramento, lá no prédio da Escola Maria da Glória. Tá, então, nós, professores Na do sala Estado, 7. colegas que estamos cedidos, tivemos nossa cedência, né? Então, nós temos que fazer isso até o dia 21 de novembro. Ok, obrigada. Tem uma pergunta de Iracema. Se o professor que não tiver enquadrado, porque ainda está cursando, quando terminar e se não houver vagas, ele entrará no quadro de extinção? De jeito nenhum. Gente, a lotação ela é uma coisa dinâmica. Você chega hoje na Secretaria de Educação, lá no RH, na lotação, e hoje não tem necessidade de nenhum professor de língua portuguesa. Amanhã, quando você chega, tem necessidade de 2, de 1, de 3. Por quê? É uma coisa dinâmica. Todo dia tem funcionários, tem professor se aposentando, todo dia tem professor entrando de licença médica, todo dia tem professor pedindo licença para tratar de assuntos particulares. Então, toda semana, você não tem como garantir, você dá uma informação da lotação, hoje e amanhã ela já está diferente, porque é uma coisa dinâmica. Então, esse risco de quando voltar não ter vaga, ele é muito, quase inexistente, ele é muito remoto. Agora, eu tenho uma pergunta, Lucimar. É que muitos já me perguntaram lá no Departamento do Interior, pessoas que já fizeram aquela solicitação, daquele formulário que o sindicato entregou, se ele quiser mudar, é bom que as pessoas saibam que aquele requerimento foi feito, eu acho que todo mundo colocou 40 horas, né? Eu acho que sim. De repente, alguém de 25 lá, ou 30. Só que não tinha havido ainda, não tinha o decreto regulamentando. Então, é importante que cada um que já fez aquele pedido de enquadramento já anteriormente, que dê uma revisada, porque não tínhamos o decreto de regulamentação. Eu tenho agora essa preocupação para responder para as pessoas, para os professores do interior do Estado. Como é que vai ser feito? Eu acho que ele deveria ficar atento, porque não tinha havido ainda o decreto, o decreto não tinha sido publicado, e todas essas orientações novas aí, que não foram feitas quando ele assinou lá no Sinter. Isso eu até já tinha acabado de conversar com a professora Arlete, que para ela ficar recebendo lá na comissão. Se ele quer mudar a opção que ele fez naquele momento, não tem problema, ele pode, até porque ele vai ter que ir lá levar o restante da documentação. Que aqueles requerimentos lá só tem a xerox da identidade do CPF, e ele precisa levar a identidade, CPF, título de eleitor, o diploma, a declaração de acúmulo, uma declaração da lotação atual dele. Então, ele precisa levar esses demais documentos. E aí ele faz um outro requerimento e substitui o que tem lá. Não tem problema. A comissão não está para dificultar, está para facilitar. Oi. Boa tarde. Eu me chamo Magleide, né? E eu sou secretária de escola. Eu gostaria de saber dos membros da mesa como que vai ficar a situação do secretário de escola, já que na 1030 não consta o secretário de escola e sim outros técnicos no enquadramento. Como que vai ficar, professora Lucimar, a questão dos técnicos no enquadramento para agora? Já que a 892, que é de 2013, não ocorreu o enquadramento dos secretários de escola, nessa reedição
da 1030, como que vai ficar a questão dos técnicos, já que na tabela lá consta outros técnicos, menos o secretário de escola. Gostaria que a senhora tivesse essa dúvida para mim. Como que vai ficar? A 892, ela só enquadra 3 categorias, que é professor, supervisor, que antigamente o coordenador pedagógico era chamado de supervisor, né, e orientador. Os demais técnicos, eles estão enquadrados na Lei 1032, que é do quadro geral do Estado. Então, no quadro da Secretaria de Educação, só tem essas três categorias. Os demais são da 1032. O secretário não está na 1030, está na 1032, que é o plano dos técnicos do quadro geral. Lá de São Luís, a pergunta. O professor orientador que já concluiu a 2ª licenciatura e só possui declaração histórico, poderá optar? Se a declaração tiver no prazo, porque, assim, toda instituição de nível superior, ela, quando termina, ela tem um prazo de 6 meses, no máximo, para emitir o diploma. Se a certidão de conclusão tiver dentro desse prazo, ela vai ser considerada. Agora, não pode ser hoje, você concluiu em 2014, em 2015, e vir com a declaração, porque aí tem que ser o diploma. Tem outra pergunta lá de Pacaraima. O professor é formado em pedagogia e fez a 2ª licenciatura e não recebeu o diploma, acho que é a mesma coisa. Não está em sala de aula e há 15 anos, não está em sala de aula há 15 anos, fica fora do enquadramento nesse momento? Olha só, fora do enquadramento ninguém pode ficar, só por opção. No caso, dizer, eu não quero me enquadrar agora, todos serão enquadrados. O que ele pode fazer, se ele já tem a 2ª licenciatura, ele precisa fazer o requerimento, botar o diploma da 2ª licenciatura e esperar, quando todos que estiverem em sala de aula forem enquadrados na carga horária que pediu, sobrando vagas, ele estará na vez. Lá de São João, está dizendo aqui, a minha 2ª licenciatura foi em informática. Como ficará a lotação? Posso optar por 30 ou 40 horas? Não é área específica. As licenciaturas da área específica do conhecimento tem que ser aquelas da área de ensino. Eu estou achando estranho essa licenciatura em informática. Tem, né? Não é bacharel, não, né? No nosso quadro não tem, Porque a gente não tem nenhum curso de informática, não temos disciplina para ele ministrar. Ok. Só para tirar uma dúvida, professora Lucimar, uma aluna me perguntou, uma aluna que está concluindo a sua graduação e vai defender o TCC agora pelo dia 15 de novembro, até o dia 20. Ela está perguntando se ela levar a declaração, ela faz o TCC, apresenta o TCC, passou, e ela pede uma declaração da universidade que concluiu o curso. Ela já pode se candidatar? Sim. Ok, sim. Obrigado. Será que acabaram as perguntas? Até que enfim, né? Acho que encerraram as perguntas. Tá bom. O Damásio parece-me que quer fazer uma pergunta. Acho que a senhora... Então, boa tarde, professores. Nesse caso, então, nós, professores indígenas, professora, que eu entendi, não sei se eu entendi correto, quem tem só o magistério, que são pedagogos, e que ainda não concluíram as áreas específicas, então não poderão se enquadrar, é isso? Em 30 ou 40 horas. Poderão se enquadrar nas 25 horas. Tá certo. Tá. Outra pergunta é que tem muitos gestores... Nesse momento. Tem muitos gestores que agora vão estar sendo mudados no final do ano, né? Que são de áreas específicas, né? Que vão ser enquadrados, vão fazer termo de opção pela 30 ou 40, né? Em alguns desses, né? Aí eles perguntam
se vão receber, continuando recebendo como 30, 40 horas e mais o cargo, ou de 25 horas, continuando? Deixa eu te fazer uma pergunta, Damásio. Por que quem disse que esses diretores vão sair agora no final do ano? Porque nas comunidades geralmente eles mudam, né? Então, já em novembro já começam a mudar gestores, né, encaminhar, e aí vai chegar até o final do ano mudança de novos gestores de escolas, né? E aí muitos que estão na gestão já não querem mais ficar na gestão por conta disso, porque a gente tem essa dúvida, né? Eu queria só fazer uma colocação que eu acho que é importante fazer. A vantagem de escolher o diretor por critérios, por análise de currículo, que tem sido a nossa prática desde o ano passado. Uma das vantagens é essa. Não existe isso de, no final do ano, se trocar diretor. Se o diretor foi escolhido por análise curricular, foi escolhido por critérios, e ele está caminhando, está dando conta do recado, não tem razão para substituí-lo, certo? Então, essa é uma das vantagens da gente escolher os nossos diretores, não ser por indicação aleatória. Em relação ao enquadramento, o diretor, que ele é professor da área específica, e ele quer optar por 40 horas e quer permanecer na direção, ele pode, não tem problema nenhum. Quando ele for exonerado, aí se ele não quer mais ficar na direção, ou se ele for exonerado da direção, ele vai para a sala de aula. Mas, assim, não, porque são coisas diferentes. O que é necessário para o enquadramento? Ser da área específica. Cargo de diretor, de vice-diretor e de coordenação é cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. Então, se ele está lá e ele quer optar por 40 horas, ele é da área específica, ele pode e permanece. Sai na hora que tiver que sair, por outra condição, não pelo enquadramento. Então, nesse caso, professor, vai acontecer muito, no nosso caso, nas escolas indígenas, né, que não temos professores nessas áreas específicas, né, mas temos mais professores de magistério que estão fazendo curso ainda nas áreas específicas. Né? Então, nessas condições, né, na lotação, quando a gente for fazer, eles vão ter que ser deslocados para áreas onde eles deverão ser lotados, de 1º ao 5º ano, no caso, né? E tem muitos professores que são pedagogos, que estão de 6º ao 9º no ensino médio, né? Então, essa é a preocupação, né? Em relação à educação indígena, existe uma preocupação, porque é assim, nós sabemos que na educação indígena não existem professores de área específica em número suficiente para atender a demanda da educação indígena. Então, existe uma especificidade aí que está sendo analisada, que está sendo conversada entre a Secretaria de Educação, o Ministério Público Federal, buscando uma alternativa, porque nem o concurso resolveria essa situação, porque se abrir concurso para professor indígena, nós não temos professores indígenas em número suficiente formados nas áreas específicas para atender a demanda. Então, existe uma negociação e vocês vão saber disso no momento certo, tá bom? E quais são as diretrizes. Bom, professora... Tem mais uma. A gente tem uma pergunta antes, lá de Pacaraima, tá? O pedagogo que irá permanecer na carga horária de 25 horas, mesmo fora da sala de aula, continuará com a GID? Todo professor que optar por 25 horas continuará com a GID. E aí, respeitando os espaços que são permitidos pela lei da GID, né? Que tem uma lei específica da GID que diz a lotação, o espaço que pode ser concedido à GID. Surgiu mais uma. Dentro disso que foi colocado, referente aos pedagogos, suponha, estou só aqui supondo, que eu tenho um pedagogo e diga, eu não vou querer mais ficar em sala de aula, porque eu vou estar com as minhas 25 horas, vou para a sala de leitura, vou fazer um projeto, vou apresentar na CE, tudinho. Então, eu vou ter um desfalque aí, suponha, da disciplina de matemática.
E aí, vai para o seletivo? Esse pedagogo, esse pedagogo leciona matemática. Gente, olha, isso é uma exigência e a gente tem trabalhado isso desde o ano passado. Ontem, antes de ontem, na reunião lá na Secretaria de Educação, uma diretora fez uma pergunta mais ou menos parecida com essa, e eu disse que se ela me dissesse que na escola dela tem uma situação dessa, eu ia torcer o pescoço dela. Mas eu não vou dizer isso porque você é de uma realidade diferente, é do interior, tem uma dificuldade. Mas, gente, eu, enquanto pedagoga, eu não me sinto habilitada para dar aula de matemática e ninguém pode me obrigar a fazer isso. Eu, professora de letras, ninguém pode me obrigar a dar aula de história, de geografia. Então, o professor, ele tem o direito de dizer, eu não vou dar aula dessa disciplina porque eu não sou preparado para dar aula dessa disciplina. Agora, quem está no interior tem essas realidades, e aí eu penso que isso são especificidades que a gente trata na individualidade. Cada situação é uma situação, né? Então, isso seria uma coisa para a gente... essa não é uma prática. Isso pode ser uma exceção. Aí a gente precisa conversar isso tratando como exceção, porque a prática é essa. O professor, ele é licenciado para dar aula na sua habilitação. Quando eu digo que o professor de história pode dar aula de filosofia, é porque filosofia e história são áreas afins. Então, pode sim. Agora, o professor de história pode dar aula de matemática? Não. Entendeu? Oi. Oi, estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, boa tarde. Estamos lhe ouvindo muito bem. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Carmen, eu sou professora aqui em São João da Baliza. Eu fiz a minha segunda licenciatura em Informática na Educação. Foram 4 anos pela Universidade Federal. Há pouco você respondeu que essa licenciatura o Estado não dispõe de lotação nessa área. Como é que fica a situação se eu fiz licenciatura, né, de uma disciplina específica que é a informática, embora o Estado não trabalhe exclusivamente com a disciplina de informática? Mas o nosso trabalho, a nossa formação nos garante trabalhar como apoio ao professor e ao aluno. Como é que fica essa situação nesse caso? Pronto, você, no final da sua pergunta, você disse uma coisa importante. Você é habilitada e você pode dar apoio ao professor. Nesse momento, o enquadramento é para professor que esteja em sala de aula. Então, assim, você fez uma licenciatura, mas no currículo do ensino médio não existe, que é a nossa obrigação, nosso trabalho é com o ensino médio e o ensino fundamental de 6º ao 9º ano, no currículo do ensino não tem essa disciplina. Então, você é licenciada de uma área específica que não é a área de ensino da educação básica. Então, você está habilitada, é um apoio importante, é uma peça fundamental na escola, mas, nesse momento, o enquadramento é para professor de sala de aula. E, infelizmente, você não é professora de sala de aula. Então, nesse caso, nós não podemos optar por 30 ou 40 horas, é isso? Nesse momento, não. Só pode optar por 25. Infelizmente. Então, os 4 anos que nós fizemos, no momento, então, não estão sendo valorizados pela Secretaria de Educação, né?
infelizmente, não é uma questão da gente valorizar ou não. O currículo da Secretaria de Educação, o currículo da educação básica, não não contempla essa sua área específica. Então, você você é uma profissional licenciada, mas você não é habilitada para trabalhar na educação básica. Não é a Secretaria de Educação. Em qualquer Secretaria de Educação do país que você for, o currículo da educação básica não contempla o seu curso. Tá certo, então, porque eu, quando entrei, foi pela plataforma Freire, né? Então, nós pensávamos que nós seríamos contemplados isso futuramente, mas se no momento ainda não há essa abertura para nós que acabamos de ser formados agora nessa área, justamente para melhorar ainda mais a qualidade da educação, vamos ter que aguardar um pouco mais, né? Infelizmente. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Professora. Então, queremos agradecer a todos os professores, gestores, coordenadores pedagógicos, administradores que participaram da nossa videoconferência. Esperamos ter esclarecido todas as dúvidas e, se ficou alguma, nós continuamos à disposição. Tem a comissão, que eu acho que ficou claro, que vai funcionar lá no Centro Maria da Glória, onde tanto interior como capital. Pode entregar a documentação para o gestor e o gestor levar na comissão. Agora, se alguém vier e quiser entregar, tudo bem. Mas não há necessidade do professor do interior se deslocar de lá para entregar essa documentação. Contanto que venha completinha, o gestor pode receber e entregar até dia 21 de novembro, que é o nosso prazo. Então, agradeço em nome do nosso secretário, Emanuel, que não pôde estar presente, em nosso nome mesmo, a paciência que cada um teve, tanto daqui da capital como interior, e continuamos à inteira disposição. Agradecer mais uma vez, que eu agradeci no início, a Univir por ter disponibilizado essa videoconferência, que para nós foi maravilhosa, e eu acho que é uma ferramenta que nós devemos usar muito mais para esse contato com todos os nossos professores e funcionários do interior, não é? A Gardênia estava muito preocupada como é que ela ia participar, como que ela ia ter esses esclarecimentos, se ela não podia vir no dia que marcaram a reunião. Daí foi quando a gente começou a pensar, e a reitora Júlia Campos disponibilizou toda essa estrutura. Então, foi a partir daquele momento, Gardênia, que eu comecei a pensar numa alternativa de atingir todos os gestores do interior, professores, porque o nosso estado é muito grande, né? E a gente sabe das dificuldades. Então, mais uma vez, muito obrigada. Sim. Então, essa palestra vai ficar disponível no YouTube, está o endereço ali. Qualquer pessoa que queira assistir a qualquer hora está disponível. Muito obrigada, Ivair, os técnicos todos, nosso muito obrigada. Oi. Nós agradecemos à secretária adjunta de Educação, a professora Ana Feste. Agradecemos à professora Lucimar, do Departamento de Educação Básica, o professor Adejalmo, do Departamento de Interior. Foi muito esclarecedor. E agradecemos também a todos os presentes e aos que estão também nos polos, interagindo, e que esperamos que tenha sido realmente de grande valia. Muito obrigada. Boa tarde a todos.